Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Quero agradecer a direção do culto, pastor Eduardo, também o Ministério de Louvor, com a sensibilidade em relação ao nosso horário, né? Nós tentamos, né, é um exercício assim desafiador, né? De quarta-feira temos 1 hora apenas de culto, então nós temos que ser bem objetivos, né, para atender a todos os momentos do culto. Quero agradecer pela sensibilidade. Vamos lá, então, o Salmo de número 121. O título do nosso sermão desta noite, e com este sermão quero retomar as nossas pregações acerca dos Salmos. Eu quero começar, eu sei que já preguei sobre o Salmo 121, mas eu quero retomar. O Salmo 121 tem como título Deus da nossa peregrinação. O Deus da nossa peregrinação. E eu vou ler este salmo na minha versão, que é a Nova Versão Internacional, que está assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Veja como se repetem algumas palavras neste salmo. Na minha versão, protetor, proteção, em outras versões, guardar, não é? Nós encontramos a repetição, e essa repetição, obviamente, deve trazer a nós uma reflexão sobre o que o salmista está querendo nos comunicar a respeito de Deus e a nossa vida. Voltando àquele passado, os judeus, eles tinham que subir a Jerusalém em pelo menos em uma das 3 festas anuais. De onde é que eles estivessem morando, eles tinham que pelo menos uma vez por ano ir a Jerusalém para participar ou da festa da Páscoa, ou do Pentecostes, ou dos tabernáculos, nessa ordem. Podia faltar em uma ou duas, mas ele tinha que subir a Jerusalém. E como vinham de várias regiões, de vários lugares, então havia uma viagem. E essa viagem, então, muitas vezes, obviamente, eram viagens perigosas. Haviam dificuldades, desafios desconhecidos para os viajantes, para os peregrinos. Daí porque nós temos este salmo aqui. É alguém que sai da sua cidade cantando esses salmos. São 15 salmos de peregrinação, do 120 ao 134, 15 salmos, né? Então, eles saíam cantando esses salmos de peregrinação. E alguns dizem que quando chegavam em Jerusalém, havia uma escadaria ali, nós vimos as ruínas dessa escadaria, e a cada degrau vencido, eles cantavam um desses salmos. Então veja só, aqui neste salmo de número 121, há a ênfase na proteção de Deus na peregrinação, ou a busca pela proteção de Deus na peregrinação. E como é que nós podemos aplicar as lições desse salmo, a mensagem desse salmo à nossa vida hoje? A nossa vida, como já disse algumas vezes, se assemelha a uma peregrinação. Aliás, Pedro vai falar isso, né? Que nós somos peregrinos nessa terra. Porque nós não pertencemos a esta terra. A nossa verdadeira terra nos aguarda. Então nós podemos imaginar que o início da nossa partida se deu no nosso nascimento. E a nossa chegada se dará quando Ele, o Senhor, nos convocar. E durante todo esse percurso, esse período, nós vamos precisar da proteção de Deus na peregrinação que fazemos neste lugar. O próprio Davi reconhece isso quando no Salmo de número 11, que nós já estudamos e já consideramos, né, Salmo de número 11, nós lemos o seguinte, olha só, Davi, ele fala assim, olha,
Às vezes, na nossa viagem, nós precisamos de ajuda e as pessoas, às vezes, olham para nós e procuram saber onde nós buscamos ajuda nos perigos da nossa viagem, né? E no Salmo de número 11, tem algo interessante. Ele diz: no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Porque muitos buscavam o refúgio nos montes, e talvez tivesse sido essa a intenção do salmista, quando ele inicia esse salmo dizendo: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Essa é a ideia que está aqui, né? De buscar nos montes, fugindo para os montes, como um pássaro, o lugar de refúgio. E no Salmo de número 11, nós aprendemos então com Davi, que Davi, ele buscava no Senhor o seu refúgio. Então, mesmo na nossa peregrinação, por mais desconhecida que ela seja, por mais desafiadora, perigosa que ela seja, nós podemos levantar os nossos olhos na direção de Deus, porque Ele é o nosso refúgio. Mas voltando aqui a esse salmo, tem que ser bem objetivo aqui, né? Quem é esse Deus da nossa peregrinação? Como é que esse Deus, o Senhor de Israel, é descrito neste salmo de peregrinação? Em primeiro lugar, esse Deus é descrito aqui como nosso socorro total. Versículos 1 e 2, esse Deus da nossa peregrinação, da sua peregrinação, da nossa caminhada nesta terra, é o nosso Deus do socorro total. Por quê? Ele diz: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E a resposta é essa aqui: que fez o céu e a terra. Ora, quando você abre lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós já lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou o universo. Quem cria o universo tem todo o poder. Se Ele é o meu socorro, então Ele é meu socorro total, porque Ele é o Deus onipotente. Então é essa primeira grande lição, esse primeiro grande retrato que temos desse Deus da nossa peregrinação. Quando sentirmos o perigo diante de nós, uma ameaça diante de nós, nós podemos recorrer a Ele, porque Ele é o Senhor que me socorre e me socorre completamente, porque Ele tem todo o poder. Ele fez o céu e a terra. Percebe? Veja a importância disso. Não é um Deus com poder limitado. Não é um Deus cuja capacidade seja comparada a de um homem ou de vários homens. Ele é o Deus todo-poderoso, infinita e perfeitamente poderoso. Então eu posso contar com Ele. E não somente eu posso contar com o seu poder, que criou os céus e a terra, mas eu posso contar com a sua disposição de sempre ser o meu socorro. Se não, vejamos, vamos conferir, Salmo 46, vocês conhecem, alguns conhecem, de cor e salteado. Vou ler na minha versão o Salmo 46, para que tenhamos esta lição. O que diz aqui o salmista: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio ou socorro, sempre presente na adversidade. Então Ele é o Deus que é o nosso socorro total e está sempre presente. Eu não preciso gritar, eu não preciso mandar mensageiros para Ele, eu não preciso usar outros recursos para que Ele venha ao meu socorro, porque Ele está sempre presente na adversidade. Então, se eu sou tomado de surpresa em determinadas situações, eu sou tomado de surpresa, Ele não, porque Ele já está presente conosco. Então, o primeiro grande retrato que o salmista do Salmo 121 nos dá a respeito do Deus da nossa peregrinação é que esse Deus é o nosso socorro total e socorro sempre presente, conforme nós conferimos no Salmo 46. O segundo retrato que nós encontramos desse Deus da nossa peregrinação, esse Deus da nossa peregrinação não é somente o nosso socorro total, mas também a nossa sentinela sempre alerta. Versículos 3 e 4, Ele não permitirá que você tropece. Como é que alguém pode evitar que tenhamos esse acidente no nosso percurso? Se está do nosso lado, não é? Você já andou com alguém ao lado, o seu amigo, o seu irmão, né? Filhos pequenos, você vai ver que vai tropeçar, imediatamente você vai dar o apoio, porque você está do lado.
Está sempre alerta. Principalmente quando nós saímos com os nossos filhos pequenos, etc. Nós sempre estamos alertas, para que não ocorra nada. Esse é o nosso Deus. Sentinela sempre alerta. É o socorro total, sempre presente e sempre alerta. Veja aqui, na minha versão, nos versículos 3 e 4, a palavra alerta se repete 2 vezes. Na versão atualizada, Almeida atualizada, se repetem 3 vezes a expressão não dorme, não cochila, não pestaneja. Porque, irmãos, se Deus piscasse os seus olhos, nós estaríamos destruídos. Satanás anda ao nosso derredor, procurando nos destruir. Se Deus pestanejasse, cochilasse ou dormisse, nós não estaríamos em pé. É, portanto, o Deus da nossa peregrinação, uma sentinela sempre alerta. A sentinela é o vigia que ficava ali nas torres para alertar o perigo que poderia vir contra a cidade. E vocês sabem muito bem que a sentinela, naqueles tempos, ansiava pela luz do dia, porque na escuridão da noite, como é que ele poderia distinguir inimigo dos amigos? Havia uma grande angústia no coração das sentinelas da noite. O nosso Deus é onisciente, conhece todas as coisas, é onipresente, está sempre conosco, está sempre alerta. O inimigo de nossas almas nunca poderá nos assaltar furtivamente, nunca nos tomará. Por quê? Porque nós temos um Deus que é socorro total e sentinela sempre alerta. Não dorme, não pestaneja, não cochila, sempre alerta está o Senhor. Aliás, ele é chamado aqui, versículos 3 e 4, de protetor de Israel. O protetor do seu povo. Aprendemos no Novo Testamento que a igreja é o novo Israel de Deus. Então ele é o nosso protetor. Não há outro protetor, é o próprio Deus. Não, ele não envia mensageiros, alguém que receba uma procuração espiritual para que seja o nosso protetor no lugar dele. Ele mesmo é o nosso protetor. Sempre alerta, não dorme, não pestaneja, não se distrai. Quantas vezes já vimos esses acidentes trágicos ocorrendo em algumas famílias, né? À beira de piscina, todo mundo brincando ali, os pais ali, e o bebezinho ali escorrega na piscina, ninguém viu. E a criança acaba falecendo. Ninguém queria aquele acidente, mas houve um pestanejar, houve uma distração, houve um momento de falta de atenção, e uma vida se foi. Deus não pestaneja. Ele não se distrai. Ele olha para cada um de nós com o seu poder infinito de nos socorrer totalmente. Este, portanto, é o outro retrato que nós encontramos de Deus aqui neste salmo. Eu quero destacar aqui, rapidamente, o Salmo 34, que vocês também conhecem, né? Que fala dessa presença de Deus, Salmo 34, 7 e seguintes. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como feliz é o homem que nele se refugia. Aqui esse anjo do Senhor é uma referência à pessoa do nosso Senhor Jesus. Ele está em nós, através do seu Santo Espírito. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus. E se o Espírito habita em nós, então Deus triuno habita em nós. É por isso que nós podemos descansar na nossa peregrinação, porque esse Deus que está sempre alerta é o Deus onipotente, conforme nós lemos nos primeiros versículos. Não vacilaremos, não tropeçaremos, ou seja, a nossa vida é preservada, essa é a ideia. A nossa vida é preservada na nossa caminhada por causa desse sentinela, desse protetor do seu próprio povo.
Terceiro e último retrato. Então, primeiro, Deus é nosso socorro total. Segundo, Deus é a nossa sentinela sempre alerta. Terceiro retrato. Deus é a nossa segurança máxima. Versículos 5 a 8. Então veja como se repetem as palavras. Protetor, protege, protegerá, protegerá, protegerá. Vejam como se repetem. Guardar, guardará. Veja como se repete. Aqui está a ênfase. Na nossa caminhada, na nossa peregrinação, nós temos esse Deus onipotente, sentinela sempre alerta, que nos protege e que nos é a nossa segurança máxima. Como eu disse, o próprio Deus é a nossa segurança máxima. O próprio Deus é a nossa proteção máxima. Quando Moisés sai em peregrinação na direção do Egito, ele pede a Deus: venha conosco, venha conosco. Precisamos do Senhor, porque ele sabia que a caminhada era dura. E a caminhada do Egito a Canaã simboliza a nossa caminhada nesta terra. Saímos do Egito do pecado, estamos indo na nossa Canaã prometida. Mas sozinhos seremos derrotados, sozinhos seremos destruídos, por isso precisamos da presença dele. E aí então, quando Moisés suplica ao Senhor a sua presença, veja só o que Deus responde a Moisés em Êxodo 33, 14. Ele responde o seguinte: respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Ou seja, na nossa peregrinação, aplicando para nós, o Senhor está nos acompanhando, está nos protegendo, está sempre alerta a respeito dos nossos passos, tem o poder para nos socorrer completamente e nos concede descanso na nossa peregrinação. Sua presença é íntima e constante, como nós estamos aprendendo aqui no Salmo 121. Veja só o que diz aqui. É algo extraordinário o que encontramos aqui. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita, está próximo de uma forma íntima conosco. Está em nós, está ao nosso lado, está conosco. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Nada, nenhum perigo que possa ocorrer nesses dois períodos desse nosso dia de 24 horas pode vir a ameaçar ou nos destruir. A vida com Deus não é uma vida fácil. O Salmo 23, versículo 4, Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque há vales da sombra da morte. A vida com Deus não é uma vida de tranquilidade, como é pregado aí. A vida, esse descanso, essa proteção, essa guarda, dizem respeito a termos uma vida armada. E somos capacitados para enfrentar os desafios da nossa peregrinação. Então, alguns pensam que nós vamos ficar debaixo de uma redoma e nada nunca vai nos atingir, doença, morte. Não, vai. Só que estaremos preparados, porque o guarda de Israel está conosco, porque aquele que é sentinela está sempre alerta, porque Ele é o nosso socorro total. Temos que nos lembrar disso. Não sejamos infantis. Enfrentamos problemas. Jesus nunca fez propaganda enganosa. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E nossa caminhada é uma caminhada de desafios. Mas sem a presença do protetor de Israel, é impossível completar a nossa peregrinação. Estamos caminhando para o final. Segurança e proteção contra todo o mal. Veja só o que ele diz aqui: o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, a sua alma, a sua vida integral. Alguns pensam só no aspecto físico,
protegerá minha vida física. Não, a alma é muito mais importante. Jesus vai falar isso, né? Se você abrir lá em Marcos, capítulo 8, nós vamos ler isso, né? Quando Jesus está repreendendo ali, né, os fariseus, versículo 36 e 37, está assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? A nossa proteção diz respeito à nossa vida integral, principalmente a nossa alma. Ele nos protegerá, portanto, de todo mal. É por isso que Satanás não pode possuir a vida de um crente, pela presença do Espírito de Deus na sua vida. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nosso Deus tem ciúmes por nós. Segurança e proteção na saída e na entrada, em todos os momentos da sua vida. Nós podemos traduzir assim: proteção em todos os momentos da sua vida. A saída, aqui para o judeu peregrino, da sua aldeia, até chegar em Jerusalém. E de Jerusalém, de retorno à sua casa. Para nós, do nosso nascimento até o nosso encontro com Ele. Em todo o momento Ele nos protegerá. E por que eu digo em todo momento? Porque Ele diz: desde agora e para sempre. Não tem prazo de validade. Os irmãos entendem porque é importante que nós dediquemos tempo para refletir na palavra de Deus. Todos os momentos do culto são importantes, todos, sem exceção. Mas temos pecado muitas vezes pela falta de conhecimento da palavra de Deus. É por isso que este povo, o povo que nós conhecemos, está andando em grande sofrimento, porque estão abrindo mão de investir a sua atenção e o seu tempo em ouvir a palavra de Deus. Precisamos resgatar isso. Precisamos entender que aqui o culto e nas igrejas não é um entretenimento, mas o nosso foco é conhecer a vontade de Deus, e só conheceremos através da sua palavra. Não há outro método, não há outro meio. Tudo que envolve, todas as partes do culto se centralizam, se orbitam ao redor da exposição da palavra de Deus. Caso contrário, nós sairemos daqui anêmicos, espiritualmente anêmicos. Não teremos forças, orientações, direção para enfrentar os desafios da vida. Peço a Deus que a nossa igreja tenha esse objetivo, esse propósito. Séculos passados, pregadores usavam 1 hora, 1h30, 2 horas do culto expondo a palavra de Deus, e ninguém arredava o pé. Charles Spurgeon, um grande pregador batista, usava todo o tempo que tinha, e ninguém arredava o pé. E havia conversões, e havia sede pela palavra de Deus. Irmãos, eu sei que essa geração oferece muitas tentações. Nós já não ficamos muito bem acomodados de ficar sentados ouvindo 10 minutos, 15 minutos, já ficamos incomodados. Mas é a exposição da palavra de Deus. É aquilo que alimenta a nossa alma, aquilo que alimenta o nosso coração. Se eu não souber que na minha peregrinação há um Deus que é o meu socorro total, há um Deus que é o meu protetor, a minha segurança máxima, a minha sentinela sempre alerta, como é que eu vou enfrentar os meus dias? Só saberei se eu me dedicar a investir a atenção da minha mente, do meu coração, na exposição da palavra de Deus. Não é uma exortação, irmãos. Só estou indicando o caminho que a gente tem que perseguir. Porque às vezes a gente perde, né, a direção das coisas. Estamos aqui para ouvir a palavra de Deus.